João capítulo 17. João capítulo 17, nós vamos ler um só versículo, versículo 3. Vai ser o texto básico para a nossa ministração nessa noite. Você já achou? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Diz assim, por favor, se acomode. Amém. E a vida eterna é esta: que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Mais uma vez. E a vida eterna é esta: que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Curva a sua cabeça, por favor. Muito obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado por esse momento tão especial que o Senhor nos concede nessa noite. Ó Deus, em poder participar do corpo e do sangue do Senhor. Obrigado, Pai, por cada família que está aqui nessa noite, cada filho, cada pai, cada mãe, cada esposa, cada esposo, cada neto, cada sobrinho, cada irmão, cada avó, Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor possa estender a bênção do Senhor aos nossos queridos, entes queridos. Que o Espírito Santo do Senhor possa estender a bênção do Senhor a cada lar nessa noite, Senhor. Ó Deus, abençoa, Espírito Santo, nessa noite, Senhor, cada um, ó Deus, que não conseguiu chegar aqui nessa noite. Mas nós abençoamos agora. Pai, nós liberamos uma palavra de bênção, Senhor, para essa família, meu Deus, que teve essas perdas nessa noite. Que o Senhor console o coração de cada um, Senhor. Espírito Santo de Deus, e que nesse momento o Senhor se faça conhecido aqui nesse lugar. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Para dizer amém? Amém. O capítulo 17 de João é um capítulo que antecede a Via Crucis, é o capítulo que antecede o sofrimento, é o capítulo que antecede o Monte das Caveiras, Getsemane, é o capítulo que antecede a Via Cruz de Jesus, é o capítulo que antecede a sua dor, a negação do apóstolo Pedro, a intervenção de Pilatos no julgamento de Jesus. O capítulo 17 fala da oração sacerdotal. E Jesus, ele começa essa oração sacerdotal. No versículo 1, a Bíblia diz que falou essas coisas e levantou os olhos ao céu, diz: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Versículo 2, ele diz: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E aí no versículo 13 é a base do nosso verso nessa noite. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só,
por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Por que que Jesus tem o prazer de iniciar essa oração erguendo os seus olhos aos céus e fazendo um pedido, fazendo uma imploração ao Pai? Eu entendo, meus amados, aqui nesse versículo 3, que a petição de Jesus a si mesmo, se assim nós podemos dizer, não é uma petição egoísta, mas uma vez o seu desejo de glorificar a Deus. Observe que ele disse: a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só como único Deus. Ele tinha no coração dele uma missão, um desejo de fazer Deus conhecido a todos. Por isso eu disse que essa petição a si mesmo não era uma petição egoísta, mas era um desejo de glorificar a Deus. E glorificar a Deus para Jesus, amados, era torná-lo conhecido. Essa talvez seria a maior glória de Jesus. Não ele ir à cruz, porque ele desprezou sendo Deus. Filipenses capítulo 2 diz que ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Ele desprezou a divindade para morrer por nós. Mas o propósito dele, a sua missão, era glorificar a Deus, era torná-lo Deus conhecido. E ele diz aqui: essa é a vida eterna. Eu quero que todos conheçam o Senhor como único Deus. E aqui, querido, Jesus logo seria manifestado como Salvador do mundo através da sua morte expiatória. Como eu falei aqui, essa oração antecede ou antecedeu a sua morte. O que nós entendemos aqui nesse versículo é que Jesus está expressando que aqueles que creem nele conhecerão Deus e que possuirão a vida eterna. Ele diz: a vida eterna é esta, que conheçam ao Senhor. Mas onde é que o pastor quer chegar nessa noite? Jesus está falando aqui de conhecimento. João capítulo 8, versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí, quando nós paramos para meditar nessa palavra, nesse pedido de Jesus, eu posso, querido, pensar na nossa sociedade contemporânea. Mas por que, pastor? As pessoas, queridos, no mundo, elas estão em uma busca desenfreada por conhecimento, o que não é ruim. Isso é bom, isso é ótimo. Nós já falamos aqui que a ignorância é mortal. Já falei aqui que Jesus disse que conheça a verdade e a verdade vos libertará. Oséias 6,3 diz: cresçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Mas o nosso povo está buscando um conhecimento desenfreado. O mercado de trabalho, infelizmente, hoje exige isso cada vez mais, que as pessoas sejam capacitadas, que as pessoas tenham um conhecimento elevado, não apenas do serviço que elas irão desenvolver, que a empresa está precisando, mas que elas
Eu sempre incentivei os nossos jovens aqui: estude, façam cursos, façam vestibular, façam faculdades, façam pós-graduação, mestrado. Sempre incentivamos e sempre vamos incentivar. O povo de Deus é um povo inteligente e tem que buscar conhecimento, sim. Mas eu quero nessa noite, querido, fazer um paralelo do conhecimento de Deus e do conhecimento humano. Até porque Jesus diz que eles estudam e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Em relação a Deus, a raça humana, não generalizando, é ignorante. Jesus disse: esse povo está perecendo por quê? Lhe falta conhecimento. Agora ainda, querido, que o conhecimento intelectual seja importante, e é importante para a nossa vida aqui na terra. A Bíblia diz, o que nós lemos aqui em João 17:3, a vida eterna é você conhecer a Deus e a Jesus a quem Ele enviou. E esse era o desejo de Jesus. E aí eu posso lhe dizer com toda a propriedade, eu posso lhe dizer com toda certeza, todo conhecimento humano que alguém possa acumular não vai garantir a ele diante de Deus salvação. Não vai garantir a ele diante de Deus vida eterna. E Jesus é muito bem claro quando Ele diz: a vida eterna é essa, que te conheçam a Ti só como Deus. O erro nosso, o erro de alguns, o que alguns têm cometido, é colocar o conhecimento intelectual acima do conhecimento de Deus. Por isso que Jesus chamava, pastor Dene, os escribas, os fariseus, que eram homens que, conhecedores da lei, eram mestres da lei. Jesus os chamava de incautos, de cegos, de ignorantes, de hipócritas, porque eles não conheciam a Deus. Quando nós estudamos a Bíblia, olhamos para a nossa sociedade, queridos, nós podemos dizer que muitos se gloriam na sua sabedoria, no seu conhecimento intelectual. Olha o que Jeremias diz, no capítulo 9, no versículo 23 e 24. Assim diz o Senhor. Fala comigo, diga: assim diz o Senhor. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Versículo 24. Mas o que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Aleluia. Olha um pouquinho, muito mais forte. Glória a Deus. Aquele que se gloria, a Bíblia está dizendo, não se glorie em seu conhecimento perecível. Aquele que se glorie, não se glorie na sua sabedoria, na sua riqueza, na sua força, na sua intelectualidade, mas se glorie em me conhecer. Porque o homem sem Deus é louco, é débil. 1 Coríntios capítulo, eu quero que os irmãos prestem atenção. Eu estou usando o versículo do Novo Testamento de João 17:3.
Jeremias já proclamava o que Jesus veio a dizer há 2000 anos atrás. Paulo, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 18 a 23. Paulo diz: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio. Aí ele diz por quê? Porque a sabedoria de Deus, a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito: Ele apanha os sábios na sua ignorância. E outra vez, o Senhor conhece a cogitação dos sábios que são vãs. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Isso aqui me faz lembrar o livro de Jó. Os irmãos sabem que Jó foi um homem reto, íntegro, temente a Deus. Mas em um momento da sua vida ele questiona Deus. E aí Deus chama ele para um trato. Jó, em momentos de sua vida, se achava muito sábio. E ele questiona Deus. Depois vocês vão ler o livro de Jó. E Deus vem e questiona a sabedoria de Jó. Vem cá, Jó. Você quer me questionar? Aí Deus começa a fazer uma série de perguntas para ele. Aonde você estava quando eu formei a terra? Aonde você estava quando eu ordenei que a lua clareasse a noite? Aonde você estava quando eu criei e ordenei o sol? Aonde você estava, Jó, quando eu ordenei o limite do mar sobre a terra? E aí o apóstolo Paulo diz, queridos, ninguém se engane em si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio nesse mundo, faça-se louco diante de Deus. Porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus. Porque está escrito: Ele apanha os sábios na sua própria loucura. A loucura dos homens, a sabedoria dos homens, o conhecimento do homem é loucura diante de Deus. Por isso, quando aquele sábio, aquele homem rico, achou que já era o tal, e ele diz: ó minha alma, come, arregala-te, descansa, curte a vida, o Senhor olha para ele e diz: louco, que loucura você está fazendo? Se hoje eu pedir a sua alma, o que você tem preparado para quem será? As pessoas estão se gloriando em sua posição, em seu status social, esquecendo-se de Deus. Eu quero voltar um pouquinho aqui para a história passada. Os gregos, os irmãos sabem, são um dos povos mais reconhecidos como sábios da face da terra. E por que não dizer o berço da sabedoria? Os gregos valorizavam o conhecimento intelectual, mas desconheciam a Deus, que não vale de nada. Olha o que o apóstolo Paulo fala para eles. Capítulo 17, versículo 21 a 24. Ora, todos os atenienses, como também os estrangeiros que ali residiam, de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de contar ou de ouvir a última novidade. Ou seja, eles eram instruídos, eles eram fascinados em conhecimento, eles buscavam conhecimento da história mundial de todos os povos, eles eram integrados. No versículo 22, então Paulo, estando de pé no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vejo
que sois excepcionalmente sábios. Que coisa! Algumas traduções dizem excepcionalmente religiosos. No versículo 23, aí Paulo expressa uma sabedoria grande para eles. Paulo traz a luz. Fala para a pessoa que está do seu lado, diga: Deus vai trazer luz para você nessa noite. No versículo 23, Paulo disse: porque passando eu, observando os objetos do vosso culto, encontrei também o altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais sem o conhecer, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mãos de homens, nem tampouco é servido por mão de homens, como se necessitasse de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Preste bem atenção aqui, meu amado. O berço da sabedoria, pastor. Homens sábios, porém ignorantes acerca de Deus. Adoravam a todas as imagens e esculturas. Adoravam a todos os demônios, mas eram ignorantes acerca de Deus. Mas o apóstolo Paulo disse: eu estava passando no meio de vocês e eu vi aqui um altar ao Deus desconhecido. Eu quero vos dizer, vocês precisam conhecer que é esse Deus que vos dá vida, que é esse Deus que é a razão da vida de vocês, que é esse Deus que vos dá sabedoria. Aleluia! E aí Paulo diz: vocês estão adorando a quem vocês simplesmente reconhecem como Deus, mas aqui está o Deus verdadeiro. É isso que Jesus disse: a vida eterna é essa, que te conheçam a ti como Deus. A vida sem Jesus não tem sentido. A vida sem Deus não tem sentido. Há um tempo atrás, é verdade que o crente que se volta para Deus, ele não precisa de muito para ser feliz, né? Como eu gostaria de ser riquíssimo, ter muito dinheiro. Porque com o coração que eu tenho, Deus conhece o meu coração, eu ia ajudar muitas pessoas. Muitas pessoas. Mas eu sou extremamente feliz com o que eu tenho e possuo. Eu falei aqui, eu estava uns meses atrás, eu gosto de caçar, eu gosto de pescar. Eu fui com alguns irmãos aqui da igreja, levei eles para pescar. E ali uma felicidade imensa. Coração alegre, feliz. E eu olhei para eles e eu disse: nós não precisamos de muito para ser feliz. Mas sabe por quê? Quem tem Jesus tem tudo. Quando você tem Jesus, Jesus supre o seu coração. Quando você tem Jesus, Jesus lhe dá vida, e vida em abundância. Foi isso que Paulo disse aqui aos atenienses: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, Ele é Senhor do céu e da terra, e Ele não habita em templo feito por mão de homem, nem tampouco é servido por mão humana, como se necessitasse de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos nós a vida, a respiração. Você pode ser o maior rico da face da terra, se Deus travar a tua respiração, acabou para você. Porque somente Ele é o Deus da vida. Somente Ele é o Deus da vida. A vida eterna é essa, Deus. O mundo precisa conhecer que não há vida sem Deus. Não adianta valorizarmos conhecimento, riqueza. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Nada contra a riqueza. Se Deus quiser me abençoar, eu quero ser riquíssimo. Se Deus quiser me abençoar, que assim seja. Mas que o teu coração esteja nele, que o teu conhecimento seja Ele.
questão de pôr esse tópico aqui no meu sermão, que o conhecimento sem Deus é tolice. Tolice na expressão vulgar é burro, burrice, idiota. Perdão a expressão, falei você na expressão vulgar. Tolice é uma expressão educada, bíblica. Tolo. E muitos homens iletrados, muitos homens indoutos, foram obreiro aprovado porque conheciam a Deus. Conhecimento sem Deus é tolice, é idiotice, é burrice. Mas quando nós passamos a estudar a palavra, é muito bom que você tenha conhecimento. Deus vai usar você em seu conhecimento quando você se entrega para Ele. Mas Deus usou homens iletrados, homens indoutos. Eu conheci e conheço homens que são extremamente ignorantes na ciência humana, mas que são extremamente sábios diante de Deus. Eu conheço homem que não fazia um ó, como diz aí, com um copo, mas que era de uma inteligência espiritual imensa, que pregava como muitos. E eu quero trazer um exemplo de dois aqui. A Bíblia fala no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, no versículo 13, de dois homens pescadores. Então eles, vendo a intrepidez de Pedro e João, Atos 4, versículo 13, tendo percebido que eram homens iletrados e indoutos, se admiravam e reconhecia que havia estado com Jesus. Meu Deus! Sabe o que é indoutos e iletrados, ignorantes, burros, que não frequentaram escola, homens grossos, como diz a linguagem popular, pedaço de cavalo. Era assim que era o apóstolo Pedro e Paulo, João. O homem era tão bravo que quando ele viu o Malco vindo em direção a Jesus, ele pega a espada dele para arrancar o pescoço de Malco. Ou você acha que Pedro botou a espada na orelha de Malco e disse: eu só vou arrancar sua orelha? Não, ele partiu para cima de Malco para decepá-lo. É que Malco foi habilidoso e cortou a orelha dele. Mas olha o que a Bíblia diz. Eu estou falando de dois homens ignorantes. Mas qual era a diferença deles? Eles estavam e eles andavam com Jesus. E os homens reconhecem isso quando olham e dizem: lá no livro de Atos 4:13, quando Pedro e João estão ali na porta do templo Formosa, que faz um aleijado andar, e ali faz aquela revolução, eles prendem, e ali Pedro se levanta com uma elegância imensa e começa a falar: varões, irmãos judeus, vocês matastes o justo e pediu que vos soltasse um homicida. Vocês negaram o filho. E eles ficaram: nossa, o que é isso? Esse cabra não era Pedro, aquele ignorante, aquele douto. Olha o que ele diz, querido. Então eles, vendo a intrepidez, ousadia, o desembaraço de Pedro e João, e tendo percebido que eram homens iletrados e doutos, se admiraram e reconheciam que haviam estado com Jesus. Jesus é quem vai fazer a diferença na sua vida. Olha o que o irmão diz: é Jesus que vai fazer a diferença na sua vida. Aleluia! Ele disse que esse homem estava, mas ele estava com a fonte da sabedoria. O segundo exemplo é um homem muito pouco conhecido na Bíblia. É chamado Amós. Você sabe quem era Amós? Amós era um homem igual o pastor dele. Pega boi pelo chifre. Né, pastor? Boiadeiro. Estou dizendo isso porque eu já vi esse homem derrubar um boi. Ele sozinho. Era um novilhozinho, mas tinha uma força terrível, né? Eu disse: nossa, esse cabra é doido. Né? Você lembra disso, pastor? Ali onde eu morava, ali do lado no fundo do Águas e Águas, né? Você botou ali um boi. E o
bicho abusando ele, perturbando, ele pulou de cima do bicho. Amós, boiadeiro, homem bravo, dava um tapa, o boi estava correndo de medo. Amós capítulo 7, versículo 14. Nem procure agora, que é um livro difícil na Bíblia, você não vai achar, mas ouça, depois anote, ou vá no índice lá que você acha. Amós 7, 14 diz: respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta. Discípulo de profeta aqui eram homens que estudavam a lei, eram homens que tinham conhecimento, eram homens que estavam na sinagoga aprendendo aos pés de Gamaliel, aprendendo aos pés dos escribas, dos fariseus. E ele diz: eu não sou profeta. Ele está falando a Amazias, ao rei: eu não sou profeta, eu não sou discípulo de profeta. Ele diz: mais boiadeiro e colhedor de sicômoros. Versículo 15: mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Ele disse: eu não tenho conhecimento, eu sou um homem bravo, eu sou um boiadeiro, mas eu tenho a unção de Deus, eu fui chamado por Deus, eu sou um profeta de Deus, e eu vou trazer a Israel o conhecimento que ele não tem. Mas o Senhor diga: você não serve porque é Senhor. Agora deixa eu ser mais claro aqui dentro dessa ministração. O que significa conhecer a Deus? A proposta de Jesus é que a vida eterna é conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro, e a Jesus aqui enviou. Mas o que significa conhecer a Deus, pastor? Conhecer a Deus é você ter intimidade com Ele. O apóstolo Paulo diz que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, para que ninguém se glorie diante dele. A pessoa que você não valoriza, que não tem valor para você, olhe para o lado, a pessoa que está do seu lado aí. Olhe para o outro lado. Essa pessoa, um dia, pode ser uma das pessoas mais importantes nesse país, e você não sabe. Você entende isso? O que Paulo está falando aqui é com profundidade. Deus escolhe as coisas loucas, aquilo que eu e você não dá nada, aquilo que eu e você desprezamos. A Bíblia diz, amado, que Deus tira o pobre do monturo, do lixo, e o faz assentar no trono como príncipe. Portanto, eu vou dizer uma coisa aqui para você: por amor de Deus, nunca despreze ninguém que passe pela sua vida. Ninguém. A Bíblia ensina isso. A Bíblia diz que, sem saber, muitos hospedaram em sua casa anjos e não sabiam. E quando eu falo em você ter intimidade, em você conhecer, essa palavra conhecer em alguns textos da Bíblia, ela tem sentido de intimidade, de relação íntima. Não é nesse sentido que eu estou falando. Nós só podemos afirmar com propriedade que conhecemos profundamente alguém quando há intimidade. Nós podemos conhecer alguém por ouvir falar. É o caso de Jó, capítulo 42, versículo 5. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Eu tenho uma intimidade profunda com a minha esposa, porque eu sei a cor que ela gosta, eu sei a comida que ela mais gosta, eu sei a que ela não gosta. Eu gosto de orelha de porco, ela não gosta nem de punho. Isso é intimidade. Isso é você conhecer. E é isso que Deus quer de nós.
versículo 14. Olha só a expressão de Jesus. Ele diz: eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Olha para onde o Senhor, isso é intimidade. Glória a Deus. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Ela reconhece a minha voz. Querido, nós adquirimos intimidade com Deus através da oração e da meditação da palavra. Se você não faz isso, esquece. Esquece. Salmo 45, versículo 18 diz: perto está o Senhor dos que o invocam, de todos os que invocam em verdade. Conhecer a Deus é você saber o que lhe agrada. Pergunta para o seu irmão aí, diga: você sabe o que agrada a Deus? Quando nós conhecemos alguém, eu já falei aqui, intimamente, nós ficamos sabendo do seu gosto, da sua vontade. Conhecer a Deus é você conhecer e fazer a sua vontade. É preciso aceitar a vontade soberana de Deus para a nossa igreja, para a nossa família, para a nossa vida. Romanos 12, versículo 2 diz que a vontade de Deus é o quê? É o quê? A vontade de Deus é o quê? Vamos lá? Boa, perfeita e agradável. Mesmo que doa, mesmo que a circunstância esteja dizendo não, mas a vontade de Deus é boa para mim. A vontade de Deus é agradável para mim. A vontade de Deus é perfeita para mim. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Queridos, se nós não vivemos esse nível, nós somos mentirosos. Nós não temos intimidade com Ele. Ele diz: se dissermos que andamos na luz e não temos comunhão com Ele, nós somos mentirosos e não há verdade em nós. 1 João capítulo 2, versículo 4 diz: aquele que diz, olha só, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso. Aquele que diz: eu tenho intimidade, eu faço a vontade de Deus, e não guarda o seu mandamento, é mentiroso. Jesus diz em João aqui 17: aquele que me ama, guarda a minha palavra. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E João vem e diz: aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. E João 44, 4, o que é que diz lá? O diabo é o quê? É mentiroso e pai da mentira. Então, com quem é a sua intimidade? Nós descobrimos a vontade de Deus através da Bíblia, através da oração, através do conselho de pessoas espirituais e maduras. Aonde você está buscando conhecimento? Quem é que está aconselhando você por amor de Deus? Eu quero concluir, meu amado, essa ministração nessa noite, dizendo que conhecer a Deus é você confiar nele. Pergunta para o seu irmão aí, diga: você confia em Deus? Esse mundo, querido, violento que nós estamos vivendo, nós só confiamos em quem conhecemos com certa profundidade. E olhe lá, não é verdade? E olhe lá, nós confiamos porque nós somos um ser relacionado. Nós precisamos nos relacionar. E Ele tem que dar a mão, a palmatória, a cara, a tapa, né? E aí a gente tem que confiar. Existe um slogan da Volkswagen que muito antigo, né? Você conhece, você confia. Você lembra? Né?
Tantinho com esses lombos da Volkswagen. Você conhece, você confia. Se você confia em Deus, se você conhece Deus, você vai confiar nele. Amém. O apóstolo Paulo disse que conhecia Deus intimamente. E aí ele afirma em 2 Timóteo 1,12. Ele diz: eu sei em quem eu tenho crido. Isso é expressão de confiança. Confiar é você crer e não duvidar. Provérbios 3,5 diz: confia no Senhor e não te estribes, não confie no teu próprio entendimento, no teu intelecto. E finalizando, Jesus disse em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A distância entre você e Deus é o teu conhecimento acerca de Deus. Fique de pé onde você está, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Não sai do seu lugar ainda, por favor. Somente os levitas que precisam se locomover